está naquele processo, dizendo isso para Pedro. A carne é fraca. Veja comigo o versículo completo, Mateus 26, 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Jesus diz: vigiem e orem. Diga comigo, orem. Orem, para que não caiam em tentação. Perseverai em oração. Essa é a realidade. O espírito está pronto e a carne é fraca. Por isso, para que vocês não caiam em tentação, perseverem em oração. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. É a nossa arma. É a nossa saída. A realidade é que muitas vezes nós entendemos Deus falando conosco: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E dentro de nós pensamos: não, mas não, o mundo todo não é para mim, não. Não, Nínive não vou. Não, lá não vou. Não, lá naquele lugar eu não vou pregar. Não, lá na escola. Deus me livre de falar de Jesus na escola. Deus me livre de dizer que eu sou crente no trabalho. Não, de jeito nenhum. É o que acontece. Ide por todo mundo, mas aqui a gente traz um risco. Em Nínive eu não vou. Esse povo é muito mau. Eu não vou pregar em Nínive. E daí nós fazemos como Jonas. Outras vezes a palavra do Senhor diz que nós devemos amar os nossos inimigos, não é? Perdoar aqueles que nos fizeram mal. Aí a gente diz: não, a palavra do Senhor diz assim, mas aquele fulano não, eu não quero nem passar perto. Eu quero a distância, não é? É assim. Então a gente chama Senhor, Senhor, mas não fazemos o que Ele diz. Como que nós podemos vencer isso? Nós podemos, amados, ter vitória nessa situação. Sozinhos, não. Simplesmente como uma regra a ser obedecida, não. Mas se nós buscarmos a Deus, se nós perseverarmos em oração, se nós nos dobrarmos diante do Senhor, então nós podemos entender a palavra do Senhor que diz: toma a tua cruz e segue-me. E nós, em oração, encontramos o poder de Deus para podermos tomar a nossa cruz e caminhar nos passos do Senhor Jesus. Muitas vezes, mesmo quando nós decidimos: eu vou fazer isso, eu vou obedecer a Deus, mesmo quando nós decidimos no nosso coração, nós ficamos como Pedro: Senhor, eu decidi, eu estou disposto a ir contigo até a morte. E muitas vezes nós ainda falhamos, nós ainda somos inconsistentes. Muitas vezes nós ainda caímos, mas a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Vigiem, meu estômago está dando glória a Deus aqui. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sozinho nós não podemos, mas em oração nós podemos sim vencer e viver uma vida agradável ao Senhor. Precisamos perseverar em oração. Veja comigo rapidamente o livro de Romanos, capítulo de número 7. Romanos 7, do 21 até o 25. A palavra do Senhor diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Isso é o apóstolo Paulo, já em final de carreira, já tendo feito missões, aberto igrejas, treinado discípulos, feito a obra de Deus. Ele está dizendo aqui: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele diz: miserável, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Veja o que ele está dizendo, ele está falando sobre esta luta. Ele está falando sobre esse conflito que ele encontra dentro dele mesmo, dizendo, eu digo, Senhor, Senhor, mas na hora de fazer, ele faz o oposto. Aquilo que ele ama, ele não faz. Aquilo que ele odeia, ele faz. Ou seja, ele concorda com a lei que é boa, mas ele encontra dentro dele uma natureza que quer fazer diferente, que quer fazer outra coisa. O apóstolo Paulo encontra aqui uma outra natureza, ele encontra aqui uma outra natureza carnal dentro dele, que luta contra aquela natureza espiritual. Mas ele diz, como que eu vou fazer isso? Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Aí ele diz, miserável homem que sou. E ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36. Livro de Mateus, capítulo 26, verso de número 36. Nós vemos aqui o Senhor Jesus dando o exemplo. O Senhor Jesus nos dá o exemplo. Jesus está no jardim do Getsêmani. Ele está a ponto de ser entregue na mão dos pecadores. Judas está a caminho para traí-lo e entregá-lo nas mãos dos judeus e depois aos romanos. Ele sabe que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado, ele sabe do sofrimento que ele vai passar, Jesus sabe de tudo isso. E o que acontece? Ele vai para o jardim do Getsêmani e ele vai orar ao Pai. Ele vai falar com Deus. E a Bíblia diz, nós vamos ler aqui, que por 3 vezes ele ora ao Senhor. Por quê? Porque ele está em um momento, em uma hora de tentação. Ele sabe qual é a vontade do Pai, ele sabe o sofrimento que ele vai ter que passar, e ele busca e ele encontra força na oração. Olha comigo, Mateus 26, 36 diz... Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Porque Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, sendo ele Deus, sendo ele Senhor, ele veio na forma de homem. Amém? Ele sofreu como homem. A dor que ele sentiu é a dor que nós sentimos. E ele começou a se entristecer, começou a se angustiar. E no verso 38, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e, o que diz ali? Vigiem comigo. 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Isso é Jesus orando, com o rosto em terra, prostrado diante do Pai. Ele diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Engraçado que Pedro tinha acabado de ser avisado que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que antes que o galo cante, ele negaria o Senhor 3 vezes. E Jesus vai orar e chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para orar com ele, mas ele dorme. E Jesus diz, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Verso 41, vigiem e orem,